Hoje eu vim te falar tudo que eu li em outubro e em novembro. Eu vim fazer esse update com as leituras dos últimos 2 meses. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo. E se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Eu li 5 livros em outubro e 5 livros em novembro, o que é abaixo da minha média, porque normalmente eu leio entre 7 e 8 livros no mês. Mas em outubro eu voltei a trabalhar fora, então eu já esperava que o meu ritmo de leitura fosse decair um pouco, mas ainda assim foram 10 leituras muito proveitosas, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. E se tiver algum livro aqui que tu queira que tenha alguma resenha, algum vídeo mais específico, deixa aqui nos comentários, que eu adoro conversar com vocês por aqui e eu sempre tento fazer os vídeos que vocês pedem aqui nos comentários dos vídeos. Um dos livros que eu li, e eu não vou falar por ordem, tá? Eu vou mostrando o que tá aqui na pilha. Um deles foi Lisístrata, A Greve do Sexo, do Aristófanes. Esse livro aqui, ele foi escrito no século 5 a.C. Então, realmente é uma surpresa ser uma obra que resistiu no tempo, né, até hoje. É uma peça de teatro, é um teatro grego, e aqui a gente vai conhecer a Lisístrata. Ela é uma mulher ali de Atenas, se eu não estou enganada, e ela reúne outras mulheres para conversar sobre a guerra que está tendo, porque está acontecendo uma guerra, e os homens, né, os maridos, eles vão para a guerra e eles demoram muito para voltar, então elas ficam sozinhas em casa, ficam cuidando dos seus filhos e fazendo os trabalhos da casa e coisas assim, enquanto os homens estão na guerra, e elas começam a ficar revoltadas com isso. É realmente um livro que eu gostei muito de ter lido, porque é uma surpresa que Aristófanes não tenha sido apedrejado na época por ter escrito isso aqui, porque o que acontece? Elas resolvem que elas vão fazer uma greve do sexo enquanto os homens não pararem de guerrear. Então elas simplesmente tomam essa decisão, os maridos voltam e elas decidem que elas não vão fazer sexo com eles porque elas estão em greve, até eles resolverem se acertar para acabar com a guerra. Então, é claro, a gente vê as pessoas reagindo mal a essa manifestação delas, porque eles acreditam que essa é a única função da mulher naquela sociedade. Então, quando elas passam a não ter função para eles, claro, eles vão querer bater de frente com elas, né? Quem elas pensam que são para tomar essa decisão. Mas elas seguem em frente com a sua greve. É muito legal, realmente. Um livro que fez com que eu pesquisasse outras peças gregas, fez com que eu pesquisasse outras obras escritas pelo Aristófanes. Realmente não esperava que fosse um livro tão bom. É muito curtinho, muito rapidinho de ler e vale muito, muito, muito a pena. Outro livro que eu li nos últimos 2 meses foi A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Foi o primeiro livro de um escritor russo que eu li e infelizmente não foi tão bom quanto eu esperava. Realmente eu consegui tirar muita coisa boa do livro. Aqui a gente vai ter a narrativa sobre a vida do Ivan Ilitch. Então ele tá muito mal, muito doente, e ele começa a ver a sua vida passar diante dos seus olhos, digamos assim. Mas eu achei que seria um livro que ia me tocar mais, e na verdade foi um livro que eu li e depois já não tava mais tanto na minha mente, entende? Eu gostei muito da escrita do Tolstói, realmente é uma escrita muito boa, parecia assim uma escrita mais poética, mas não foi uma obra que me tocou tanto quanto eu achei que fosse tocar, por toda a fama da Morte de Ivan Ilitch e coisas assim. Eu também li Deixe o Quarto Como Está, do Amilcar Betega. Esse aqui acho que foi assim o livro mais de nota baixa que eu li nos últimos 2 meses, porque é um livro de contos, e tinha contos aqui que eu gostei. Deixa eu ver aqui o nome deles. O Hereditário, e tem um outro que eu marquei também, só que os meus post-its eles estão saindo do lugar, olha só. E esse aqui é o Insistência. Esses 2 contos eu gostei, mas tipo, também foi um livro que eu li e quando eu terminei de ler eu já não lembrava mais. Alguns contos me prenderam, outros não, e a maioria não. E muitos eu terminei, tipo, sem ter sentido nada com aquilo, entende? E até achei os contos bem realistas em algumas situações, mas num todo, assim, não foi um livro que me agradou muito. Eu li porque era leitura obrigatória do vestibular, assim como Lisístrata, mas acabou que, diferentemente dos outros livros que eu li pro vestibular esse ano, esse aqui
foi bem batido assim pra mim, passou e eu nem vi, sabe? Agora, um livro que eu li e que eu gostei muito de ter lido foi Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Eu já tinha ouvido falar dessa escritora, ela é super conhecida aqui no Brasil, né? Mas eu nunca tinha lido nada dela, tinha 2 livros aqui, mas nunca tinha lido, e agora eu li Ponciá Vicêncio, e é um livro fantástico. Aqui a gente conhece a vida da Ponciá desde criança, é um romance de formação, até a vida adulta dela, essa busca que ela tem, porque a Ponciá, ela veio do interior, o pai dela era agricultor, a mãe dela também era agricultora, mas eram aquelas pessoas que, depois da escravidão, muitas famílias de pessoas negras acabaram sendo libertas, com muitas aspas, tá? Foram libertas, só que elas iam ter a casa delas e iam trabalhar nas terras dos ex-senhores, entende? Isso é uma coisa que aconteceu muito aqui no Brasil e, na verdade, ainda acontece, é uma coisa ainda presente na realidade brasileira em alguns lugares. E aqui a Ponciá, ela é filha de um casal em que o pai dela trabalha nas terras desse senhor para poder morar naquela casinha ali, e a mãe dela cuida da casa, faz coisas de barro para vender, tigelas e coisas assim, e ela ensina a Ponciá a fazer também. O irmão dela também trabalha com o pai e a vida deles é aquilo ali. Ela lembra do avô dela, que morreu quando ela ainda era pequena, mas ela é muito parecida com o avô. O avô dela, sim, ele era escravo, né? Era dessa geração de escravos. O avô dela, inclusive, tinha o braço cortado porque ele tentou cometer suicídio. Para poder fugir daquilo, ele matou a esposa e ia cometer suicídio, e ele não conseguiu terminar, né, aquilo que ele estava tentando fazer, e foi impedido, mas era o objetivo dele por conta daquela vida horrível que eles tinham. Então ela lembra desse avô e ela faz um objeto de barro desse avô, e a gente vai ver a vida dela saindo desse interior, né, dessa sociedade agricultora que ela vivia ali, e ela vai pra cidade grande, né? Então ela quer conseguir dinheiro para mandar para a mãe dela, para eles terem uma vida melhor. O irmão dela continuou trabalhando para esse senhor, e a gente vai ver a vida dela ali, essa busca que ela tem por uma identidade, por uma vida melhor, que ao mesmo tempo tem todas as suas características que podem ser também pior do que ela tinha. Então é um livro que ele traz muita coisa, ele é realmente uma coisa que tu tem que parar para ler e entender, refletir o que ele tá te passando, porque ele traz muita coisa junto, tem muita carga emocional aqui da vida da Ponciá, da vida da mãe dela, da experiência de todos eles. Tem também o irmão dela aqui, que chega num ponto que ele quer tomar um rumo diferente na vida também, ele não quer seguir aquele ciclo, só que quando ele vai tomar um rumo diferente, a gente percebe muito do pensamento da nossa sociedade de hoje. Paulo Freire já dizia que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E isso é muito nítido nesse livro aqui, por conta dessa questão das pessoas que vinham já de uma opressão da sociedade e que quando chegavam em uma ascensão social também reproduziam aquilo que foram ensinadas a fazer. Então, realmente, é um livro muito incrível. Ele quase se tornou favorito e, na verdade, ainda tem uma questão mental aqui de ideias para ver se ele vai se tornar favorito ou não, mas é um livro sensacional, indico muito, e ele é super curtinho, muito rapidinho de ler. Tem aqui as suas 100 páginas, muito rapidinho, e é maravilhosa. Conceição Evaristo é maravilhosa, não é à toa que é um dos grandes nomes da contemporaneidade brasileira. Agora a gente vai chegar num livro que é muito tenso falar dele, porque ele sim se tornou favorito, mas foi um dos livros mais pesados que eu já li esse ano, foi um dos livros mais difíceis que eu li esse ano, e é um livro que, com certeza, eu não vou reler ele, porque o que eu senti lendo esse livro eu nunca mais quero sentir na minha vida, mas é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Não é à toa que esse livro é um grande clássico, ele foi escrito nos anos 80 e é um livro que é lido e relido até os dias de hoje por todo mundo. Eu já vi muita gente que já leu ele várias vezes, só que eu não tenho essa coragem, tá? Mas já vi muita gente que faz isso, como a minha orientadora de pesquisa, que ela disse que ela lê esse livro todo ano. E é um livro que não tem como descrever ele, senão é
um peso enorme. Tu começa a ler o livro e tu simplesmente não sabe se vai ter carga emocional para terminar, né? Porque aqui é uma distopia, uma ficção científica em que a sociedade dos Estados Unidos não é mais os Estados Unidos e agora eles viveram uma revolução. Então as mulheres foram divididas em castas. É que, na verdade, os homens da sociedade dos Estados Unidos, né, os homens ali estadunidenses, decidiram que as mulheres estão sempre lutando por igualdade, coisas assim, então eles resolveram dar isso pra elas. Só que, claro, né, quando um homem decide o que uma mulher vai fazer na vida, ele faz o que ele acha que é, o que, na verdade, é muito pior. Então, aqui, as mulheres foram divididas em castas. Tem as castas das esposas, tem as castas, no caso, as esposas de comandantes, tem as castas das tias, das martas e das aias. E quem narra essa história pra gente é uma aia. E cada uma tem uma função ali. Então, a função das esposas é ser esposas. A função das aias é ser o útero. E isso é muito tenso da gente pensar, né? Porque, assim, as esposas são mulheres inférteis com muito dinheiro. Então, quando aconteceu tudo isso, elas se tornaram esposas de comandantes. Os comandantes têm aias, elas são tipo uma empregada da casa, que é quem fica com o útero. Então eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou dar muito spoiler sobre. Mas é um livro que fala, assim, sobre como a mulher é vista na sociedade. A própria Margaret Atwood disse que ela só escreveu coisas que ela já via na nossa sociedade. E é uma coisa que um debate muito persistente no livro é justamente essa questão da fertilidade ou da infertilidade. Porque eu li esse livro com o meu grupo de pesquisa e uma coisa que comentaram muito era que as mulheres inférteis de classe média baixa eram mandadas para as colônias, consideradas não mulheres. Porque o que fazia de uma mulher mulher era ou seu útero ou seu dinheiro, né? Porque ou tu era uma aia ou tu era uma esposa. Ou uma tia e uma marta, que é outra casta e outra parte da sociedade que tem outras funções. Mas se tu não se enquadrava nisso, tu era considerado uma não mulher e era mandada para as colônias. E a gente ainda fez essa reflexão, né? Se nós, na nossa posição de hoje, com as coisas que nós fazemos hoje, o pensamento que nós fazemos hoje, o corpo que a gente tem hoje, o que a gente seria nessa sociedade? É um livro que, na verdade, o final dele é muito louco, porque é um final que com certeza a gente não espera. E com as próprias reflexões do grupo, eu consegui perceber muitas coisas que eu não tinha percebido durante a leitura. Mas ainda assim é um livro muito tenso, é um livro muito pesado, mas que eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. E eu sei que muita gente não vai ter estômago para ler esse livro, mas ainda assim acho que todos deveriam tentar ler, porque é um livro muito necessário. Ele fala realmente sobre a nossa posição na sociedade e como muitas vezes a gente pensa que tá tudo bem só porque as coisas ruins não acontecem com a gente, né? Mas estão acontecendo com outra pessoa e às vezes é só o lugar que a gente nasce ou os pais que a gente tem, a sociedade que a gente vive, que faz com que com a gente seja diferente. Ou seja, se a gente tivesse nascido naquele lugar, né, com aquela família, naquele espaço social, a gente seria tratada de uma forma muito diferente. Então não dá só pra contar com essa sorte. Quando a luta é de uma, a luta é de todas. Acho que a gente chegou na parte de livros tensos desse vídeo, porque na verdade, tem um que não é. Mas vocês sabem que eu, como diz a minha irmã, eu não gosto de livro feliz, mas não é que eu não gosto de livro feliz, eu gosto muito de livros realistas, então eu leio muitos livros pesados, porque a realidade é pesada pra muita gente. E outro que eu li, que era nessa vibe, é Assando Bolos em Kigali, da Gayle Parkin. Esse aqui foi a nossa leitura coletiva de outubro, o livro do país da Zâmbia. Infelizmente, esse livro não é mais publicado no Brasil, a gente só conseguiu usado, essas edições. E até ela tá meio sujinha e tal, mas não me atrapalhou em nada na leitura, mas só encontramos ele usado. Até queria muito, né, que a editora, esse aqui é da editora Globo, voltasse a publicar esse livro, porque ele merece ser lido, ser mais conhecido. Esse aqui foi outro livro que eu fiquei encantada, porque aqui se passa, na verdade, em Ruanda, em Kigali, que é a capital de Ruanda. E aqui a nossa protagonista é a Angel. Ela é uma senhora, ela vive ali em um complexo de apartamentos com o seu marido e os seus 5 netos.
tanto o seu filho quanto a sua filha faleceram, então ela tem a guarda dos 5 netos e ela faz bolos para vender. Na verdade, cada capítulo é um conto dela com um cliente diferente, entendendo a vida desse cliente, né, e o bolo para que ele quer, para qual comemoração, e dentro disso a gente vai conhecendo muito da história de Ruanda. É outro livro que eu quero muito trazer uma resenha, porque tem muita coisa para falar sobre ele, só nesse vídeo eu não conseguiria falar tudo, assim como o Conto da Aya, mas é um livro que ele traz muita coisa sobre a África que a gente aqui não fica sabendo, não aprende em aulas de história, sabe, não chega até nós. Como, por exemplo, uma guerra que teve em Ruanda, onde aconteceu tipo uma réplica do Holocausto, e isso nas décadas de 90, se eu não estou enganada. Foi uma coisa, claro, não teve um genocídio tão grande quanto o Holocausto, mas foi uma coisa tão tensa quanto, porque eram duas etnias ali africanas que estavam guerreando uma com a outra. Então eles tinham tudo isso da raça, que não podia ser uma raça diferente ali. E até tem uma cena em que é narrada sobre uma mulher que ela escondia pessoas daquela etnia na sua casa, assim como as pessoas escondiam judeus. Eu consegui fazer muito essa analogia durante a leitura. E quando o exército descobre que ela está escondendo essas pessoas, ele vai lá e mata todo mundo. E então eu fiz essa analogia em vários momentos do livro sobre isso. Fala também sobre a questão das mulheres, fala da questão dos brancos que estão lá ajudando a reconstruir Ruanda depois daquela guerra. Tem alguns que estão realmente ajudando e tem outros que estão... acho que tremeu a câmera aqui. E tem outros que estão lá só porque fazem parte da ONU, sei lá, alguma organização, e mandaram eles pra lá, mas eles não queriam estar lá. E é uma coisa muito incrível que a gente consegue perceber no livro a resistência negra que sempre existiu. E aqui não é diferente, né? Então, por exemplo, acabou de chegar ali em Ruanda nesse tempo, na década de 90, não era nem na década de 90, era nos anos 2000 ali, acabou de chegar a água encanada. Então, quando ali no complexo eles começam a receber as contas de água para pagar por usar a água encanada, ela vai lá reclamar sobre a conta dela, que veio abaixo de uma família que é só 2 pessoas, enquanto ela ali, eles são 7 pessoas, e veio menos porque ele está cobrando mais aquelas pessoas. E aí ela descobre que, na verdade, as pessoas brancas ali que vão para lá para ajudar a reconstruir, eles recebem mais nos seus empregos do que as pessoas negras que trabalham ali. Então, os próprios negros que estão ali fazendo, né, as contas de luz para entregar para as pessoas, eles colocam 1 ou 2 zeros a mais nas contas das pessoas brancas para tentar aí um senso de justiça, né, um senso de resistência, por eles receberem mais do que os cidadãos ali de Ruanda, que também estão trabalhando para reconstruir a sua cidade, né? Então, essa questão da resistência, claro, ela vai contra e ela tenta conseguir que aquelas 2 mulheres, né, que receberam uma conta maior que a dela, consigam sua conta certinha e tal. Não tô falando que é certo, mas eu tô falando que a resistência sempre existiu. E ali a resistência não é diferente, cada um resiste da maneira que consegue. E a resistência é uma coisa presente no livro inteiro. A resistência negra é algo presente em todo o livro. E essa tentativa de igualdade na própria África, né, que sofreu muito com o processo de colonização, tanto que, né, a gente vê que nos anos 2000 que eles estavam recém conseguindo água encanada ali naquele lugar que ela morava. Então, é realmente um livro muito importante para a gente pensar a nossa sociedade, pensar a vida dessas pessoas, né, que vivem em condições diferentes das nossas, no mundo todo, né, não só na África, mas ela traz várias temáticas. Ela fala da posição da mulher, ela fala da submissão que muitas mulheres tinham ali, até mesmo a questão do vírus, porque ali eles estão sofrendo tanto o ebola, né, que estava uma coisa bem grande ali próximo a eles, tanto a AIDS,
que era uma coisa que estava matando muita gente ali. Ainda no continente africano, eu li O Pomar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed. Esse aqui foi a nossa leitura coletiva de novembro. Esse aqui é do país da Somália. E aqui também é um romance histórico, na verdade. Se passa em 1987 e é a ditadura na Somália. Então também é um livro bem tenso, ele fala de vários assuntos tensos. Aqui a gente vai conhecer a vida de 3 mulheres diferentes. Uma, ela é soldado da ditadura, né, a favor da ditadura. Outra, ela é uma senhora já, ela perdeu a filha por causa da ditadura. O marido dela também já é falecido, então ela vive sozinha na casinha dela. E outra é uma criança que é refugiada ali, ela não conhece a mãe dela. A mãe dela chegou ali grávida e quando ganhou o bebê ela foi embora, então ela vivia ali como os refugiados. A gente vai ver a vida dessas 3 mulheres, o que aconteceu na vida delas antes da ditadura, o que fez com que elas fossem contra ou a favor, menos essa criança que ela não tá nem aí pra política, ela só quer ter alguma coisa pra comer. E ela é muito pequena, ela tem os seus 6 anos, mas ela já vive nessa luta de tentar conseguir algo pra comer, um lugar pra dormir e tudo que essa gente passou, né, durante esse período bem triste da Somália, esse período bem sombrio da história deles, como que as coisas estavam ali, a questão da fuga para a Etiópia, muita gente aí tentando fugir de lá, e essas 3 vidas acabam se interligando de uma forma. A gente acaba esperando que isso aconteça mais no início, mas é mais pro fim que tudo isso se interliga. Mas ainda é um livro muito importante pra gente entender a história da Somália, como eu já disse, né, entender a vida em outros lugares, não só aqui, não só na nossa realidade. E outro que eu li também foi A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Sim, eu voltei a ler Agatha Christie, graças a Deus. Deu pra voltar e eu pretendo ler mais, né? Porque eu tinha aí o projeto de ler um por mês, só que acabou não rolando, mas pretendo sim dar continuidade. Esse aqui eu li na noite do Halloween mesmo. Eu não lembro se na noite eu tava lendo, mas foi por volta aí do Halloween. E esse aqui não foi um dos melhores livros que eu li dela, porque esse aqui tem aí uma festa de Halloween em um vilarejo pequeno, sempre se passa em algum lugar restrito assim, né? Em um vilarejo pequeno tem uma festa de Halloween para as crianças da escola do vilarejo, pré-adolescentes e tal. E aí eles estão lá fazendo brincadeiras e tem uma bacia com maçãs que faz parte de uma brincadeira. Eles fazem a brincadeira ali, que é da biblioteca da casa, né, de uma mulher que ela é tipo a líder ali daquele vilarejo. Daí eles saem da biblioteca e vão para outro cômodo da casa para fazer a próxima brincadeira. E quando chega no final da festa, eles percebem que uma criança não tá mais ali. E aí, quando eles voltam para a biblioteca para limpar as coisas, para organizar, eles pensam que ela foi embora, enfim. Quando eles voltam para organizar as coisas, a menina está com a cabeça submersa, né, na bacia de água e maçãs. Ela foi afogada ali. Então eu achei bem diferente dos outros livros da autora, porque eu nunca tinha lido um livro dela em que a vítima fosse uma criança, né, e dessa vez aconteceu. Só que uma coisa peculiar é que antes, no início, quando eles estavam organizando as coisas da festa durante a tarde, essa criança disse para uma mulher, uma visitante da casa, que era uma escritora de livros policiais, ela disse para ela que ela tinha visto um assassinato, que ela conhecia um assassino e tinha visto um assassinato. E logo, né, na noite da festa, essa menina é morta. Então, tinha algum assassino ali, alguém que conhecia um assassino que ficou com medo dessa criança sair contando para alguém sobre essa história e acabou cometendo esse crime. Então o Poirot é chamado, ele é amigo dessa mulher escritora, ele é chamado para investigar esse caso e chegando ali ele já começa a buscar pistas e a conversar com a família para saber o que essa criança sabia, o que ela não sabia, e realmente o final é bem impactante, assim, eu não estava esperando por ele, mas ainda não é um dos melhores que eu li da autora. Eu já li livros dela mais loucos, assim, no sentido de me deixar mais vidrada, mas ainda é um livro muito bom e que eu recomendo, inclusive, para leitura de Halloween, né, porque o título é bem sugestivo. Eu esqueci totalmente de quando eu gravei o vídeo de falar sobre A Princesa e o Pirata, que foi um conto que eu li no Halloween, e é um conto super rapidinho de ler, ele tava gratuito no Kindle,
E é sobre uma festa de Halloween, uma menina tá vestida de princesa, o menino tá vestido de pirata, e eles se conhecem. É um romancezinho bem clichê e bem rapidinho de ler. E também eu li o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, no Kindle. Eu adoro esse autor, já li outro livro dele, gosto muito. E esse também, ele fala de várias questões ambientalistas, questões muito abrangentes na nossa realidade, que precisam ser mais debatidas, né? Porque a gente precisa cuidar mais do nosso mundo, do meio ambiente, para ainda termos, né, um mundo para cuidar. Então ele fala bastante disso e é um livro super rapidinho também, que eu indico super. Então esses foram os livros que eu li em outubro e novembro de 2022. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aqui o vídeo se tu gostou e já se inscreve aqui, porque eu pretendo fazer o vídeo das leituras de dezembro, das leituras de janeiro, sempre tentar atualizar aqui com o update das leituras dos últimos meses. Então não esquece de se inscrever, comenta aqui pra mim qual desses livros vocês querem que tenha resenha logo, pra eu poder trazer. Faz tempo que eu não trago resenha, eu levo resenha na verdade mais pro Instagram, mas eu posso começar a trazer mais resenhas pra cá também. E aqui na telinha amarelinha do final vai ficar uma playlist com todos os livros de últimas leituras que tem nesse canal. Tá? Um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.